A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para realizar mais uma live, a nossa live do discipulado. Lembrando que hoje estaremos falando sobre a lição 7, a certeza de vida eterna, parte 2. Nós já falamos até aqui a lição 1, a Bíblia, a lição 2, a volta triunfal de Cristo, a lição 3, o inferno, a lição 4, o que acontece após a morte, a lição 5, o que é necessário para ser salvo, a lição 6, nós falamos sobre o plano de Deus para a salvação e agora a lição 7, a certeza de vida eterna. Se você quiser acompanhar todas essas lives que estão gravadas, você pode encontrar no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode encontrar no YouTube, também na nossa página da Igreja Batista El Olam. Então nós vamos agora dar continuidade. Eu quero agradecer aqueles que já estão conosco. Obrigado pelo carinho e até o final você vai estar comentando, curtindo. No final nós estaremos dizendo aqueles que estão aí conosco. Deixa eu só confirmar como que está o nosso som para ver se está tudo ok. O som está bom, isso ajuda bem, graças a Deus. E vamos lá então agora falar sobre certeza de vida eterna, a parte 2. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, é um capítulo muito conhecido. E lembrando que Isaías ele viveu 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, bem antes de Cristo, ele foi um profeta que Deus usou para falar a respeito da crucificação de Cristo. Isso mesmo. Olha o que diz aqui no versículo 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Antes mesmo de Jesus nascer, de Jesus, ele realmente vir a este mundo, 700 anos mais ou menos, o profeta Isaías fala que ele foi ferido e a sua ferida foi por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isso mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. E ele acrescenta, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando nós olhamos e muitas vezes assistimos nos filmes, que nem a Paixão de Cristo, ou até mesmo em alguns lugares que se refere que os soldados bateram em Jesus, colocaram a coroa de espinho, muitas vezes ali 40 açoites, os cravos das mãos, nos pés, cuspiram na cara e tudo mais. Nós muitas vezes falamos que aqueles soldados foram muito cruéis para com Jesus. Mas você sabia que toda vez que você peca, toda vez que você comete uma iniquidade, você está ajudando a bater em Jesus? Porque Jesus sofreu tudo isso por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele foi colocado na cruz pelos nossos erros. Então é por isso que eu preciso, agora entendendo esse processo, me arrepender dos pecados e entregar a minha vida a Jesus, porque somente Ele pode me perdoar, porque Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados. E olha agora, a resposta, Jesus foi ferido pelos nossos pecados para sermos sarados. Sarado no corpo, sarado na alma, é isso que Deus fez através de Jesus. A quarta pergunta, por que podemos confiar no caráter de Deus? Lembra que eu falei na parte 1 sobre o caráter de Deus? Que Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é imutável, Deus não muda, não há sombra de variação, Ele não mente, Ele é perfeito. Então, por que podemos então confiar no caráter de Deus? Olha Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nós estamos falando da lição 7, a certeza da vida eterna. E ele está dizendo que nessa esperança de vida eterna, quem fez essa promessa? Deus, que não pode mentir, prometeu. E isto para nós é uma certeza, é um privilégio, porque nós temos
essa certeza que Deus que prometeu, Ele não mente, e nós então podemos ter a certeza sim da vida eterna. Assim como a palavra de Deus diz, aquele que não crê já está condenado, não precisa nem morrer para ir para o juízo e ser condenado, ele já está condenado só por não crer. Aquele que crê já tem a vida eterna. E como eu disse, se crer corresponde, sou um pecador, estou separado de Deus, Deus me ama, Cristo morreu por mim, Ele é o presente de Deus à humanidade, eu preciso receber esse presente. Quando eu faço isso através do arrependimento, através da fé, Jesus entra no meu coração, perdoa, purifica e escreve o meu nome no livro da vida e aí me concede a vida eterna e me dá o Espírito Santo, que é a garantia, é o selo, é o penhor da minha salvação. Resposta: porque Deus, que não pode mentir, prometeu. Deus é bom. Quinta pergunta: por meio de quem temos a redenção dos pecados? Olha Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Se você, então, olhar para esse texto, é através do sangue de Jesus. Sim, foi o sangue dele, ou seja, o inocente morrendo pelo culpado. Lembra quando Adão e Eva pecou? Quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. O pecado nos faz sentir culpa e nós nos afastamos de Deus. Por isso que, para vir a Cristo, precisamos nos arrepender. Para vir a Cristo, precisamos renunciar ao pecado, porque as trevas não combinam com a luz. E quando eu vou para a luz, eu vou ver os meus pecados. Então é através do sangue de Jesus que nós somos purificados. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E Deus, que tinha o hábito de todo dia ter ali uma comunhão com ele, chegando ali, percebeu o que tinha acontecido. E naquele momento, eles então confessaram que tinha errado. E agora veio a sentença, o homem teria que trabalhar, do seu suor ele teria que trabalhar. Também veio agora naquele momento a morte, que até aí eles não tinham experimentado a morte. A mulher foi multiplicada a dor no parto e a serpente começou a rastejar. Mas a partir daí Deus faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Serpente na Bíblia representa Satanás. E realmente, da mulher lá na frente, Maria, veio Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. Mas o que eu quero dizer para você, que quando o homem então estava nu, e Deus agora prepara, porque eles colocam a folha de figueira, que não serve para nada, para esconder a nudez, Deus agora dá a eles novas roupas, porque eles agora se viram nus. E Deus então dá ali para eles roupas de peles de animais. O que Deus estava querendo dizer para eles? Olha, o único jeito agora de cobrir a nudez, o pecado, é através do inocente morrendo pelo culpado. Porque se a pele de animal estava ali para servir, para impedir que eles vissem a nudez, o que estava Deus dizendo? O inocente teve que morrer pelo culpado. E por isso, lá na frente, nós entendemos que Jesus teve que morrer, o inocente, pelo culpado. E para morrer, é claro, tem que derramar o sangue. E o sangue inocente. E o sangue aqui de Jesus, o sangue do Filho de Deus, inocente. É ele que nós, através dele, nós temos a redenção. Ou seja, o perdão dos nossos pecados. A sexta pergunta: o que aprendemos sobre o sangue? Em Hebreus 9:22, o que aprendemos? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, no Velho Testamento, agora todas as coisas, os utensílios do templo, tudo aquilo que se usava para ser purificado teria que passar o sangue. O sangue do animal, o inocente. Se for analisar, até algo assim meio complicado a gente entender o Velho Testamento com toda essa morte de animais. Mas era o único jeito do homem ser purificado. Era o inocente morrendo pelo culpado. E se fazia sempre por quê? Porque o sangue do animal não tinha poder de purificar para sempre.
Por isso que quando Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus. E o sacrifício dele foi perfeito. Então não precisamos mais oferecer holocausto, não precisamos mais oferecer animais. Por quê? Jesus foi o sacrifício perfeito. Então nós precisamos entender sobre isso. Ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. A resposta, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Agora a sétima pergunta, de que somos resgatados pelo sangue? Olha 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Vou repetir a pergunta, de que somos resgatados pelo sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata. Ou seja, nós não fomos comprados com ouro e prata. Ainda que o ouro e a prata são valiosos, mas o sangue de Jesus tem muito mais valor, porque foi o sangue do Filho de Deus. Eu pergunto para você, talvez é aí casado, tem filhos, talvez tem um, tem dois, tem três. Você teria coragem de dar um filho seu para morrer no lugar de um estuprador, de um assassino, de um ladrão? Eu creio que não. Aí está a prova do amor de Deus. Ele tinha um só e ele deu o seu único filho para morrer por nós. Por isso que a nossa salvação não tem como pagar. Porque se fôssemos pagar, todo o dinheiro do mundo seria insuficiente. Porque não foi com ouro nem prata, mas foi com o sangue do Filho de Deus. E ele fala aqui, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Nós fomos tirados das trevas para a luz. Nós estávamos mortos espiritualmente. Lembra que eu falei que nós éramos zumbis? Verdadeiramente, porque estamos vivos, mas mortos espiritualmente. Mas nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Ele nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vivíamos o quê? Uma vã maneira, que muitas vezes nós aprendemos pela tradição, que nós recebemos dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram tradições que foram tradições que foram passadas de pai para filhos, mas quando nós nos deparamos com a palavra, e a palavra de Deus realmente mostrou para nós a verdade, então nós fomos resgatados, porque entre a palavra de Deus, que é a verdade, e aquilo que foi passado para nós ainda, que nós temos o respeito pelos nossos pais, pelas pessoas que nós amamos, nós precisamos entender que é a palavra de Deus, ela tem que ser respeitada. E ele diz que nós fomos então resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue, olha o sangue de Jesus, como de um cordeiro. Lembra de João Batista que olhou para Jesus e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus foi esse cordeiro, sem defeito. Lembra de Pilatos que lavou as mãos e disse, eu não vejo nele mal algum? Ele não tinha defeito e sem mancha, não tinha pecado. Ele não merecia o que recebeu. E o sangue de Cristo, este sangue que nos purifica de todo pecado. Então, de que somos resgatados pelo sangue? Da nossa vã maneira de viver. Você foi comprado por um alto preço. Ninguém morreria por você. Pode ser a sua mãe, seu pai, seu irmão, com certeza. Ainda até poderia, porque você é bom. Mas alguém morrer pelo mal, ninguém morreria. E Jesus fez isso. Ele morreu pelo estuprador, pelo assassino, pelo adúltero. Ele morreu para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, através do arrependimento, através da fé. Oitava pergunta, o que o sangue faz por nós? Olha Romanos 5,9, logo muito mais, sendo agora justificados pelo sangue. Isso nós nos tornamos justos. Eu era injusto. Lembra que a Bíblia fala que os injustos não herdarão o reino dos céus?
Então eu era injusto. Então agora, através do sangue, eu fui justificado, fui me tornado justo. É aquela pessoa que está sentenciada à morte, está sentenciado à prisão, mas chega alguém e diz: olha, você está livre. Mas por quê? Porque alguém pagou o preço, alguém morreu no seu lugar. Alguém vai ficar no seu lugar. O exemplo bem claro é de Barrabás. Lembra que Barrabás, ele estava ali condenado? Mas na última hora, ali, Pilatos coloca Barrabás e Jesus e pergunta ao povo: quem que vocês querem que solte? E eles disseram: Barrabás. Mas Jesus, o que ele fez? Crucificam. E Barrabás foi solto. Barrabás simboliza eu e você. Era para nós morrer, mas ele foi livre porque Jesus morreu no lugar dele. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Então, logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É a ira de Deus que será derramada sobre a terra e também no dia do juízo, lago de fogo, inferno. Nós somos salvos da ira de Deus. Vamos agora. A nona pergunta: o que Deus quer para aquele que crê em Jesus? O que Deus quer para aquele que crê em Jesus? Olha João 6,40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Jesus dizendo: é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Como é que eu vejo Jesus? Pastor, eu não consigo ver Jesus. Lembra de Tomé? Que Tomé disse: eu só creio se eu ver, se eu tocar. E Jesus aparece para ele e Jesus disse para ele: seja crente e não incrédulo. A palavra crente quer dizer, tem que crer, creia. Jesus falou para ele: seja crente e não incrédulo. E Jesus ainda disse para ele: você viu e você creu. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e crerão. Então nós vemos Jesus pela fé. Pela fé Jesus está aí agora, onde você está. Ele está aqui agora, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio dele. Pela fé ele está aqui conosco. E a Bíblia fala: e crê nele. Esse crer corresponde o quê? Sou um pecador, estou perdido, separado de Deus, mas Deus me ama e provou esse amor. Cristo morreu por mim. E agora eu preciso entender que ele é o presente de Deus, eu preciso recebê-lo. E quando eu faço isso de todo o meu coração, através da confissão, através do arrependimento, e convido Jesus, ele entra no meu coração, ele perdoa, ele purifica, ele escreve o meu nome no livro da vida, ele me dá o Espírito Santo. E agora Jesus dentro de mim, Deus olha para mim e vê o único filho dele dentro de mim, me chama de filho, de filha. Então isso é o crer. Aí sim, eu tenho a vida eterna, a certeza da salvação da minha alma. E eu ressuscitarei no último dia. Então haverá a ressurreição dos mortos. Lembra que eu já disse que haverá 2 ressurreições? A primeira ressurreição é aquela quando Cristo voltar, do arrebatamento. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo continuam no túmulo. Vai vir então a grande tribulação, que são 7 anos, que é a última semana de Daniel, o profeta Daniel. 69 semanas já se cumpriram. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça. No momento que Jesus chega, abre-se o tempo da graça. Estamos aí em 2020, já no tempo da graça. Esse tempo da graça está para se fechar e vai se fechar no momento que Jesus voltar. E agora sim, quando ele voltar, vai se abrir novamente esse período de 70 semanas, que é a última semana que falta de Daniel, que será 7 anos de grande tribulação. Então, lembrando que aí vai passar essa grande tribulação, 7 anos, depois virá o milênio de Cristo, segundo a palavra de Deus. Você vai encontrar lá em Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, 22, tudo isso que eu estou te falando. Pois leia a Bíblia lá, Apocalipse, do 19 em diante. E depois você vai perceber que no final do milênio, aí vai estabelecer o juízo final. E quando estabelecer o juízo final, todos que morreram sem Cristo vão ressuscitar e vão comparecer diante de Deus. E agora serão sentenciados para sempre ao lago de fogo e enxofre.
Então, por isso que vale a pena a gente estar com Cristo, para ter a vida eterna. Então, a resposta é: o que Deus quer para aquele que crê em Jesus? Que tenha a vida eterna e Ele o ressuscite no último dia. 10ª pergunta: o que disse Jesus que acontecerá com aquele que se alimentar dele? Pastor, mas alimentar de Jesus? Que negócio é esse? O alimentar, lembrando que o próprio Jesus ele diz o seguinte: olha João capítulo 6, versículos 51 e 58. Ele fala o 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão que eu der, viverá para sempre. Comer deste pão viverá para sempre, está falando da vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná lá no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então olha a pergunta, o que disse Jesus que acontecerá com aquele que se alimentar dele? Então lembrando que ele é o pão vivo do céu. E esse alimentar dele, ele está dizendo que o pão representa a sua carne, que foi colocada na cruz do Calvário. Mas lembrando que alimentar dele está se falando o quê? De obedecer os seus mandamentos, de entender o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós somos pecadores, separados de Deus, mas agora eu preciso entender que Jesus é o Salvador e eu então entrego a minha vida a Ele e eu sigo os seus passos, obedeço e sirvo a Ele de todo o meu coração. Então, fazendo assim, eu estou me alimentando de Jesus. E não somente isso, ele está dizendo: quem comer este pão viverá para sempre. Jesus é o pão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta. Jesus é a ressurreição e a vida. Olha que coisa linda. Ele é a videira verdadeira. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é a água viva. É muita coisa Jesus é. Ele é maravilhoso. Por isso que vale a pena estar com Cristo. Vai viver para sempre. 11ª pergunta. Para quem já recebeu a Cristo, Deus lhe promete 3 coisas. Eu creio que você já recebeu a Cristo, com certeza. Graças a Deus, eu creio que você já tem Jesus. Mas se você ainda não fez, você pode fazer, pela fé, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo e convidando Jesus, o presente de Deus, para entrar no seu coração. Conforme Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. E ele comigo. Está falando da comunhão que ele quer ter conosco. Então, pela fé, entregue a sua vida a Jesus. Diga: Jesus, entra no meu coração, faça morada eterna, perdoa, purifica-me. E se você o fez dessa forma, você já tem Jesus, Deus lhe promete 3 coisas. O primeiro é a vida eterna. Primeira coisa para aquele que tem Jesus é a vida eterna. 1 João 5, do 11 ao 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então a vida eterna já foi dada. Ele já deu essa vida eterna. E esta vida está em quem? Em Jesus, o seu Filho. Não está em outra coisa. Não adianta a gente buscar em outra coisa. Não, a vida está em Jesus. A religião não salva, muitas vezes outros caminhos não salvam. A salvação está bem claro aqui, está se dizendo, é Jesus. Esta vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Lembra que eu falei que quando você entrega a sua vida a Jesus, e ele entra no seu coração e você obedece à palavra dele, e ele olha para você, não vê mais você, mas vê o único filho dele dentro de você? Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque no dia do juízo, aquele que não tiver o Filho de Deus dentro dele, será lançado no lago de fogo e enxofre. Estas coisas vos escrevo, João dizendo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna.
aquele que tem Jesus, ter mesmo, porque muitas pessoas falam que tem Jesus, mas não vive Jesus. É aquilo que eu já falei. Tem muitos que são joio no meio do trigo. São lobos vestidos de cordeiro. Estão dentro da igreja. Cantam, louvam, dizimam, até mesmo pregam. Mas, infelizmente, não tem vida com Deus. Não tem testemunho. Então, esse não é de Jesus, não. Ele está lá apenas aparecendo. Mas que você seja o trigo. Que você seja a ovelha. Dá tempo ainda de se converter, dá tempo de mudar, dá tempo de se consagrar, dá tempo de se converter, nascer de novo, ainda dá tempo. Porque depois da morte será muito tarde. Então que você entenda o seguinte, aquele que tem Jesus, ele dá fruto, frutos de arrependimento. Aquele que tem Jesus tem o brilho de Cristo, tem a presença de Deus. E ele diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Então ele não está dizendo, olha, talvez vocês vão ter a vida eterna um dia vocês vão alcançar a vida eterna. Não, ele está dizendo, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Se você morrer agora, você tem a salvação. Porque não sou eu que estou prometendo. Quem está prometendo é Deus, que o seu caráter é maravilhoso. Voltando, vida só em Jesus. Fora dele você, infelizmente, está correndo risco de morrer em morte eterna. João 3,16, um versículo conhecido. Se você ainda não decorou esse versículo, eu incentivo você a decorar. As criancinhas decoram esse versículo. É o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo. O mundo é você, sou eu. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não tinha 3, não tinha 10, tinha um só, lhe deu. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que crê em Jesus não vai perecer, não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo, mas tenha a vida eterna, salvação da alma. Segunda coisa, o perdão dos pecados. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Outrora estávamos separados de Deus, mortos espiritualmente, zumbis, como eu disse, mas agora em um encontro de Jesus, Jesus é a vida, ele agora entra dentro de nós temos vida, nós somos vivificados juntamente com ele. E nesse processo nós somos perdoados, todos os nossos delitos, não importa. Mas Deus vai perdoar esse pecado? Olha, esse pecado que horrível que é. Não importa, se houve arrependimento. Lembra do ladrão da cruz? Na última hora se arrependeu. Aquela mulher que foi pego no ato de adultério, levaram até Jesus, pela lei tem que ser apedrejada. Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora. E Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? E todos tinham ido embora. E Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peque mais. É isso aí. Perdoados são os teus delitos. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. E para quem você confessa o pecado? Para Deus, para Jesus. É para Ele que você vai confessar. Abrir o seu coração, pedir perdão. Senhor, me perdoa, me purifica. Me lava com teu sangue. Olha o que eu fiz, que eu errei. Senhor, tem misericórdia. Lembrando que Satanás é o acusador. Ele vai estar sempre te acusando, dizendo, olha o que você fez. Olha, todos os pecados Deus te perdoou, mas esse aí não tem jeito não. A Bíblia nos fala que se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. De todo. Receba esse perdão nesse dia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Ele nos perdoa e nos purifica. Terceiro,
nos tornamos filhos de Deus. Que coisa linda! Nos tornamos filhos de Deus. É isso aí, aquilo que eu falei, que nós realmente recebemos ao entregar a nossa vida a Jesus. Porque outrora nós éramos criaturas de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Filho mesmo, a Bíblia fala que Deus só tem um, Jesus. Mas tem como eu me tornar filho de Deus? Tem. Como? É quando eu me arrependo, quando eu reconheço que sou um pecador, estou perdido, mas Deus me ama, Cristo morreu por mim, então agora eu recebo o presente de Deus que é Jesus, Ele entra no meu coração, me lava, me purifica, me dá a vida eterna, e Deus olha para mim e não vê mais a mim, mas Ele vê o único filho dele dentro de mim. E Ele me chama de filho, de filha, por causa de Jesus. Olha Gálatas 3:26, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu só consigo ser filho de Deus se eu crer em Jesus, se eu entregar a minha vida a Jesus, se eu deixar Jesus reinar no meu coração. João 12, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, tem que crer em Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, voltando, a primeira coisa que eu preciso entender, que nesse processo, que quem já recebeu a Cristo, Deus lhe promete 3 coisas. A primeira, a vida eterna. A segunda, o perdão dos pecados. E a terceira, nos tornamos filhos de Deus. E para a gente ir para os finalmente, 12ª, 3 coisas que você precisa saber claramente. Primeiro, devemos andar com Jesus e não recuar. Você que entregou a vida para Jesus, você que está nele, você tem que permanecer. Olha Colossenses 2:6. Portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Então, se você recebeu a Jesus, você também deve agora andar em Jesus. Você tem que andar. Então, não adianta só receber, dizer, eu tenho Jesus. Você precisa andar nele. Perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, orar como ele orou, ter um coração bom como ele tinha. Então é isso que você precisa entender, como ele tem, né? Porque ele é vivo. Olha agora, andar com Cristo. 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Sim, andando, pregando a palavra de Deus. Você pode pregar através de compartilhar essa live, fazer com que vidas possam ser alcançadas, abençoadas através desse trabalho tão maravilhoso. Você pode ser um canal, um instrumento de divulgação desse trabalho que é para a glória de Deus. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé. Nós vivemos da fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra está gerando fé no seu coração. E se ele recuar, o que é recuar? Retroceder, voltar para trás, desviar. A minha alma não tem prazer nele. Então você que está pensando em parar, você que talvez parou, Deus está dizendo, se você fizer isso, Deus não tem prazer em você. Então você que entregou a sua vida a Jesus, permaneça firme até o fim. Jesus foi até o fim por você. Já pensou se ele tivesse parado no meio do caminho? A cruz não vou passar pela cruz não. E desistisse? Mas ele foi até o final, a ponto que lá na cruz ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ele foi até o fim. Então vá até o fim por Jesus, não desista, permaneça fiel, permaneça firme. Então a primeira coisa é que devemos andar com Jesus e não recuar. A segunda, temos o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação? Ele é o selo, ele é o penhor. Olha 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque por ele ter nos dado do seu Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo.
E o Espírito Santo representa também, lembra que a Bíblia fala da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. 5 prudentes levaram nas suas vasilhas azeites, suas candeias, e as outras não levaram. O que é o azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue a salvação. Ele é a garantia, é o selo. Ele é o penhor. Então eu preciso sim do Espírito Santo. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. O que você está fazendo que está entristecendo o Espírito Santo? Você sabe. Você sabe que o Espírito Santo te convence. É aquele sininho que vem, olha, isso não está certo. É o Espírito Santo. Então, se isso está acontecendo, se arrependa, abandone, não questione, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. Olha agora, Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Aleluia! Ele testifica comigo e com você que agora nós somos filhos de Deus. E a terceira, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, você está em Cristo, com certeza, eu estou em Cristo. Ele diz, nova criatura é. Eu e você somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram. É aquilo que você viveu, que não agradou a Deus, que entristeceu o Espírito Santo, pela ignorância. Agora Deus já te perdoou, já te purificou, está habitando em você e Ele está morando dentro de você. Então, as coisas velhas já se passaram, não lembre mais dela, não. Não fique vivendo o dia de hoje pensando no passado, porque nós não somos museu. E aquela velha ditado, águas passadas não rolam moinho. Já o que passou, passou. Então aproveite o dia de hoje. Hoje é o presente. É o presente que Deus está te dando. O passado já se foi. E o futuro? O futuro ainda não chegou. Então viva plenamente o hoje. O amanhã entregue na mão de Deus. Fique em paz. Olha agora. Eis que tudo se fez novo. 13ª pergunta, qual a segurança que Jesus nos dá? Ele nos dá a vida eterna. A lição fala sobre a vida eterna, nós temos que concluir falando sobre essa vida eterna. Olha João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha é obediente, o bode que é rebelde. Está sendo ovelha ou está sendo rebelde como o bode? O bode, ele vai colocar à esquerda e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas a ovelha é aquela que submete ao pastoreio, é aquela que, aqui, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Essa é a ovelha que ouve. Como é que eu ouço a voz? A palavra de Deus. Eu as conheço. Jesus sabe aquele que é ovelha. Ele sabe se você é ovelha ou não. E elas me seguem. Oh, maravilha, eu sigo a Jesus. Bom, é para estar no culto hoje? Vou estar no culto. É para pregar o evangelho compartilhando as lives? Vou compartilhar. É para orar? Vou orar. É para ser santo? Vou me santificar. Estou seguindo a Jesus. E eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna, eu lhe dou a vida eterna. É a afirmação. E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar da mão de Jesus. Você está na mão de Jesus, ninguém vai tirar você da mão dele. Oh glória, o diabo não tem esse poder, ninguém pode tirar você da mão de Deus. Mas somente aquilo que eu já falei, ninguém pode tirar você da mão de Deus, mas você tem um livre-arbítrio, você pode sair. Então não saia da presença de Deus, não saia da mão de Jesus. Não recue, fique firme em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, terminamos a lição 7 e vamos falar na segunda-feira a lição 8. E nós vamos falar sobre os benefícios da salvação. Vamos orar? Depois eu vou estar mencionando aqueles que estão aí conosco. Curta, comente, vamos estar falando daqui a pouquinho.
Pai amado, Pai bendito, obrigado por esta lição, o discipulado. Estamos falando hoje sobre essa certeza da vida eterna. De todas as lições, é a lição mais que me chama a atenção. É algo maravilhoso, demonstração do teu amor. Que o Espírito Santo alcance esta pessoa que está orando comigo. Se ela não tem essa salvação, que ela sinta agora essa salvação, através de uma entrega real a Jesus, de uma confissão, do arrependimento e de uma conversão genuína. Que o Espírito Santo venha soprar sobre ela, abençoando a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua saúde, suas finanças, os seus sonhos, e que ela seja uma nova criatura. Seja, ó Deus, uma pessoa transformada pelo teu poder. Satanás, eu proíbo você de tocar nesta vida. Toda cegueira que você lança, sai agora em nome de Jesus. E que a mente desta pessoa se abra para Cristo, para servir a Cristo, para viver em Cristo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer àqueles que estão conosco, antes de nós estarmos encerrando, em nome de Jesus. Que bom tê-los aí conosco. Obrigado pela sua companhia. Eu quero agradecer a presença da Nice. Nice, Deus abençoe, querida. Um abraço no seu coração, seus filhos. A Marli está triste aqui. Acho que ela sem querer apertou o botãozinho, colocou aqui triste, né? Mas, amém. Mas quem sabe é triste, como diz a Bíblia, que nós temos que nos arrepender, aceitar Jesus, não é verdade? E aquele que não fizer isso, infelizmente, não tem a salvação. A Carol, um abraço no seu coração. Mário, Deus abençoe também. Deus abençoe o Márcio. Deus abençoe toda a família. O Milton, um abraço para você, Milton. Também a Alessandra, a Milena. A Carol está dizendo, Deus é o nosso socorro bem presente. Luzinete, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Ângela, um abraço para você, a minha mãe, Dona Leontina, que deve estar aí com você, se está de manhã cuidando dela, né? Então, um abração para ela. Ela está dizendo, a paz do Senhor, amada Igreja do Senhor. Amém. Um abraço aí para Elza, minha irmã, para o Fausto e toda a minha família. A Marli, bom dia, Marli, um abraço no seu coração. Eu tenho a certeza que depois outros estarão compartilhando, estarão aí acessando, recebendo essas bênçãos maravilhosas. Um abraço no seu coração, fique com Deus, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nós temos a live das 6h10, das 18h10, às 18h30, a live da oração. Em cada dia uma lição. Amém? Amanhã não teremos, mas no domingo de manhã, das 9 às 10, nós teremos o nosso culto. É o nosso culto das 9 às 10 da manhã. Dia 30, se Deus permitir, voltaremos também os nossos cultos. Teremos no domingo, às 7h30 da manhã até às 8h30, das 9 às 10 da manhã. À noite, nós teremos das 18h30 às 19h30. Teremos também à noite, das 20 às 21 horas. Na quinta-feira, 2 cultos, das 15 para 7 às 7h45 da noite e também das 20 às 21 horas. Lembrando que para participar vai ter que ligar antes, ok? Nós estaremos dando os telefones e agendando, porque o número nosso é limitado, apenas 20 pessoas. Mas se Deus quiser, logo, logo vai passar, estaremos no nosso normal. Deus abençoe você, fique com Deus, Jesus te ama e nós também. Um abraço, em nome de Jesus. Amém.